Olá, minha amiga, meu amigo, bem-vindo a mais uma aula do curso de pregação. Essa é a aula número 4 e o tema é como utilizar as ferramentas adequadas. Praticamente em qualquer profissão são necessários instrumentos e ferramentas que possibilitem a realização de tarefas. Um profissional pode ter muita capacidade, experiência em sua área de atuação, mas se não possuir as ferramentas adequadas, pouco ou nada poderá fazer. Algo semelhante acontece com o pregador da palavra de Deus. É fundamental que Deus o qualifique para esta importante tarefa e que com o passar dos anos adquira um conhecimento prático no âmbito da pregação. Contudo, o uso correto das ferramentas hoje disponíveis poderá fazer uma grande diferença no preparo e na exposição do sermão. As principais ferramentas que passamos a descrever estão disponíveis tanto em forma impressa, ou seja, no papel, como também de forma eletrônica. A primeira ferramenta que eu cito, que o pregador deve ter acesso a ela, é a mais importante, logicamente, que é a Bíblia. Ela é a principal ferramenta nossa na pregação e deve ser a base de nossos sermões. Uma vez que a inspiração é um fenômeno que envolve os escritores bíblicos, mas não os tradutores, será bastante proveitoso possuir diversas traduções, especialmente quando analisamos textos de difícil tradução. Alguns tradutores conseguiram maior correção, maior clareza do que outros. Outra ferramenta é a concordância bíblica. Ela contém as palavras da Bíblia em ordem alfabética. Abaixo de cada uma delas aparecem os textos bíblicos, livro, capítulo, versículo e frase, onde se encontra a palavra que estamos considerando. Por exemplo, se você quiser aprender o que a Bíblia ensina sobre fé, procure na concordância o substantivo fé, ou o verbo crer, e você encontrará muitos textos sobre o assunto. Uma concordância bíblica, também conhecida como chave bíblica, pode ser parcial ou completa. As completas possuem todos os vocábulos que aparecem na Bíblia e citam todas as vezes em que eles ali se encontram. Outra ferramenta importante para a compreensão da Bíblia é o dicionário teológico. Os dicionários teológicos dão o significado das palavras nas línguas originais. Também diversos exemplos de como elas foram empregadas pelos escritores da antiguidade e as possíveis traduções para a nossa língua. Há o dicionário teológico do Antigo Testamento, que discorre sobre as palavras hebraicas, e o dicionário do Novo Testamento, que trata das palavras gregas. Também temos outro tipo de dicionário, mais conhecido, dicionário bíblico. Dicionário bíblico fornece o significado das palavras que aparecem na Bíblia. Além disso, costumam conter, entre outras coisas, as biografias de personagens bíblicos, informações detalhadas sobre a geografia das terras bíblicas. Enciclopédia Bíblica. Esta é uma obra de referência que expõe os fatos, doutrinas, resultados da pesquisa na área bíblica e outras a ela relacionadas, bem como a biografia de grandes vultos. Costuma ser mais detalhada e completa do que um dicionário bíblico. Imaginemos que você esteja preparando um sermão sobre Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, um texto que trata da armadura de Deus. Se você consultar uma boa enciclopédia bíblica, no verbete armadura, encontrará uma explicação detalhada de como eram as armas das principais nações mencionadas na Bíblia, e até fotos ou desenhos das mesmas, o que certamente o auxiliará a compreender melhor o texto bíblico e a preparar um melhor sermão. Uma ferramenta muitíssimo importante no preparo de sermão são os comentários bíblicos. Eles mostram o que os eruditos da Bíblia descobriram sobre os textos que estamos estudando. Há uma diversidade de comentários. Comentários de toda a Bíblia, só de um dos testamentos,
de blocos de livros da Bíblia ou até de livros isolados. Alguns comentários são mais completos que outros, explicando verso por verso, e às vezes quase que palavra por palavra. E eu cito ainda outra ferramenta que para nós pregadores adventistas é imprescindível: os escritos de Ellen White. A senhora White escreveu cerca de 100.000 páginas que tratam de uma diversidade de temas, todos de algum modo relacionados com a mensagem bíblica. Mas eu quero destacar nessa aula aqui 9 livros dela. Não que eles sejam mais inspirados que outros, isso não acontece, a inspiração é a mesma. Mas esses 9, como um todo, eles têm um propósito de comentar a Bíblia. Eles são os seguintes: primeiro, Patriarcas e Profetas. Esse volume ele começa a narrar sobre o universo quando era perfeito, lá em cima no céu, não havia ainda planeta Terra, nem aqui humanidade. Ele começa falando sobre o céu e vem continuando no tempo, vem para esse mundo, a criação, os primeiros habitantes, ele vai narrando a queda do ser humano, as promessas de Deus, e vai indo até a época de Davi. O segundo volume é Profetas e Reis, que é uma continuação. Ele vai desde os dias do filho de Davi, Salomão, e vai por todo o Antigo Testamento. O terceiro volume é o Desejar Todas as Nações. Ele acompanha os 4 evangelhos na Bíblia, a vida de Jesus e o seu ministério. O quarto volume é o Atos dos Apóstolos. Ele começa ali na época de Jesus com seus discípulos, e logo depois ele passa sobre o avanço do evangelho no mundo, mediante as viagens e ministério dos apóstolos e outros cristãos também, e vai até o final do 1º século, lá com a morte do apóstolo João. Na sequência temos o grande conflito. Ele também começa ali de Jesus com os discípulos, mas ele logo passa para os eventos que acontecem depois da morte dos apóstolos, e ele vai continuando a apresentar passo por passo a história da igreja, chega até a segunda vinda de Jesus, passa a segunda vinda e entra na eternidade. Então, basicamente, esses 5 volumes, eles são chamados de série O Grande Conflito. E a série começa com o universo perfeito e termina também com o universo perfeito. O 6º volume que eu cito é o História da Redenção. A grosso modo, podemos dizer que é um resumo da série O Grande Conflito. O próximo é Parábolas de Jesus. A senhora White explica todas as parábolas contadas por Cristo, uma por uma. O 8º livro é o maior discurso de Cristo. Ela comenta o Sermão da Montanha, que está registrado em Mateus 5, 6 e 7. Ela comenta quase que frase por frase, ou palavra por palavra, aquilo que ali está. É um excelente volume também. E o 9º volume que eu cito chama-se No Deserto da Tentação. Você sabe que Jesus, quando começou o seu ministério, assim que foi batizado, foi ao deserto e ele foi tentado. A tentação de Cristo na Bíblia está apenas em Mateus 4 e Lucas 4. E esse pequeno livro de Ellen White vai comentar e explicar essa tentação para nós. Em algum desses volumes que ela escreveu, além do índice dos capítulos, podemos encontrar nas páginas finais um índice remissivo e um índice das passagens bíblicas utilizadas, o que será de especial ajuda para se localizar um comentário sobre determinado texto. É o Espírito de Deus que nos pode dar entendimento de sua palavra. Ele pode fazer isso diretamente, colocando a compreensão em nossa mente, mas com demasiada frequência, ele faz uso de outras pessoas. Você pode ler isso no livro de Atos, no capítulo 8, e também em Atos, capítulo 10, quando contam as histórias de pessoas que queriam saber mais da palavra de Deus, e eles aprenderam tendo contato com cristãos que sabiam mais do que eles. Assim, quando a gente quer saber mais, então, procure irmãos nossos que conhecem mais. Através do que eles falam, do que eles escreveram, nós podemos aprender mais sobre a palavra de Deus. As ferramentas que eu mencionei aqui foram preparadas por servos de Deus, pessoas a quem o Espírito Santo capacitou para essa tarefa.
Algumas delas dedicaram boa parte de sua existência no preparo desses materiais, que agora se acham disponíveis aos pregadores. É necessário e adequado que usemos essas ferramentas para nosso próprio crescimento espiritual e para a edificação de nossos ouvintes. Portanto, essas são as principais ferramentas às quais você deve ter acesso para que, como pregador, possa entender o texto bíblico e preparar mensagens de modo correto e aprofundado. Finalmente, minha amiga, meu amigo, você que é pregadora, que é pregador ou que quer ser, aprendemos hoje sobre as ferramentas que são muito importantes para que a gente possa, de fato, compreender bem o texto da palavra de Deus, entender o que Deus quis dizer para nós naquelas palavras sagradas que ali estão, e assim possamos transformar isso em sermões que abençoem nossos ouvintes. Eu incentivo você a começar, quem sabe, a formar a sua biblioteca particular, não é? E se você não tem esses volumes, esses materiais, e não tem acesso também a eles de modo eletrônico, converse com alguém que possa orientá-lo, quem sabe o pastor da sua igreja, alguma biblioteca, mas pesquise, vá em frente, e aí você vai verificar que diferença vai fazer isso no preparo dos seus sermões. Deus o abençoe, até o nosso próximo encontro.